E para você que está ligado na internet, assista agora o bate-papo sobre o filme Pelos Meus Olhos, com a médica da USP, Ana Flávia de Oliveira. Boa noite. No programa da mostra de hoje, a gente destaca o melhor do cinema espanhol, com o premiado Pelos Meus Olhos, 8 Goias em 2003. Filme da basca Icair Bollaín, uma diretora consagrada aos 26 anos de idade, depois de trabalhar como atriz com os grandes ícones do cinema mundial. Pelos Meus Olhos conta a história de Pilar e sua relação com o marido violento. Fala da violência conjugal contra a mulher e vai além dos estereótipos. Trata da violência consentida por ela, pela família e pela sociedade machista. E a nossa convidada de hoje é a doutora Ana Flávia de Oliveira, médica, professora, pesquisadora e escritora especializada em violência contra a mulher. Boa noite, Ana Flávia, e obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. O que você achou do filme, né? Ele trata principalmente o agressor sem muitos estereótipos. Você acha que corresponde à realidade pela sua experiência? Eu gostei muito do filme. Eu, via de regra, não gosto de ver filmes sobre violência conjugal, porque eu trabalho com isso tanto no campo da pesquisa, quanto da assistência, quanto do treinamento. Mas eu acho que o filme retrata, vamos dizer assim, uma configuração bastante comum. Eu não acho que todos os episódios de violência conjugal são como está retratado no filme, mas acho que o filme retrata muito bem, os atores são excepcionais, né? E o filme mostra o lado do homem, né? Que é uma coisa difícil da gente ver no cinema. É uma coisa conta-gotas um pouco, né? Ele vai se expandindo quase imperceptivelmente. E ele vai fazendo você entender tanto o medo dele, né? Eu acho o medo dele de perdê-la, a impotência. Existe uma das teorias no campo de violência e gênero de que a violência masculina não é um sinônimo de poder e potência. A violência dos homens contra a mulher retrataria uma crise na identidade masculina ao não conseguir mais manter um poder que eles pressupõem inato, né, e devido a eles. Então, você vê isso muito claramente, eu acho, no filme. Como ele, quando é diminuído, precisa ser violento com ela, quando ele tem medo de perdê-la porque ele acha que ela não vai amá-lo, né, ele fica violento por uma debilidade, uma insegurança e um medo dele. Ela chega a dizer para ele, desista do seu medo. Eu achei muito bonito como eles mostraram o medo no fundo da violência. E, por outro lado, ela teve coragem, acho que com a ajuda, né, porque ela foi assessorada pelo movimento de mulheres e pelos grupos que trabalham com os homens agressores. E ela teve a coragem de mostrar um tema que eu acho muito delicado de mostrar, que é o amor da mulher que sofre violência pelo marido e, inclusive, a parte sexual, né? Ela gostava sexualmente dele, o que é um tema delicadíssimo, né, quando você vai tratar desse assunto. Então, eu acho que ela consegue trazer bastante elementos. Inclusive, o título do filme, o título original é Te Dou Meus Olhos, né? Você falou, tem uma cena muito bonita que é sobre isso, né? A entrega total ao ponto de anular a sua própria existência, a sua personalidade. E a identidade dele baseada em conseguir tê-la, né? Ter o corpo, ter os pensamentos e tudo que nela é sujeito, e independentemente dele. Eu acho muito bonita também a cena, onde, não sei se não pode contar os fins do filme, né? Mas a cena onde ela está mostrando o quadro, em que ele a vê no museu, e ela está bonita, e ela está fazendo uma coisa que ela gosta, como ele fica desesperado, né? Então, tudo aquilo nela, ele quer controlá-la completamente. E ela, eu tenho uma dúvida se é uma questão de consentimento da violência, né? Porque vocês falam a violência consentida. Primeiro, Te Dou Meus Olhos é muito melhor do que Pelos Meus Olhos, porque o filme trata de uma entrega voluntária dela, do corpo, dos pensamentos e da vida. Que durante o filme, devagarzinho, através do trabalho, através das outras relações, ela vai repensando. E também eu achei muito interessante eles mostrarem a importância da rede social, porque geralmente a gente pensa numa mulher que está sofrendo uma situação de violência
como se fosse uma decisão única e exclusivamente dela. E o filme mostra a importância da irmã, da mãe, do próprio filho dela, dos serviços aonde o senhor, né, o personagem masculino recorre, e o quanto a sociedade inteira é conivente, porque mesmo a irmã que tenta ser contrária, é visceralmente contrária àquilo e fica muito a favor da irmã, ela não consegue ter uma ação efetiva. Por convenções sociais, né? E a mãe, pelo que você entende no filme, também sofreu uma agressão, também vivia sobre terror de um marido, você consegue entender. Isso é muito comum, quem viveu com o pai violento, aceitar também um marido violento? Então, as pesquisas mostram que um dos fatores de risco das mulheres entrarem em relações violentas com seus cônjuges é ter visto violência entre o seu pai e a sua mãe. E um dos motivos, ou um dos fatores associados ao homem cometer violência, também é ter visto o pai ser violento com a mãe. Então, isso é bastante comum, ainda que não seja regra, porque você vê que a irmã dela tem uma postura diferente em relação ao casamento, em relação... Mas, Ana, como é que isso é transferido para o território brasileiro, por exemplo? Então, eu fiquei pensando isso quando eu vi o filme. Primeiro, a Lei Maria da Penha, que é uma lei que está fazendo 5 anos agora, ela propõe uma rede intersetorial de assistência a esses casos, porque isso, veja, não é uma questão individual nem psicológica só das pessoas. Isso é uma ideia que a sociedade tem da relação entre os homens e as mulheres e do amor. Eu entrei na internet para ver comentários do filme e as pessoas falavam assim, nossa, mas é um amor tão forte. É uma paixão. Aquilo ali é uma ideia que é, enfim, uma ideia da cultura, né, do que seja a paixão. A paixão para a mulher é a entrega total e a paixão para o homem é a posse. Mas existem outras possibilidades de paixão. Eu acho que só uma coisa, eu fiquei pensando na sociedade brasileira, nós vemos muitos casos em que os agressores são ou policiais, ou da Guarda Civil Metropolitana, ou pessoas envolvidas com o tráfico, que têm acesso muito fácil à arma. Você imagina esse homem com uma arma na mão, né? Ele mata. E não adianta dizer, ele é um monstro. Nós fizemos uma pesquisa aqui na cidade de São Paulo, com a amostra representativa da cidade, para mulheres de 15 a 49 anos. 29% das mulheres de São Paulo, todas as camadas sociais, referiram algum episódio de violência física ou sexual na vida pelo parceiro. Eu não estou nem falando da violência psicológica, que acho que o filme mostra muito bem também, né? Que é essa diminuição dela enquanto sujeito, no seu potencial de trabalho, no seu potencial como mulher. Então, eu acho que numa sociedade tão desigual como o Brasil, nós temos a mesma cultura latina, mas a desigualdade no Brasil faz com que as mulheres sem tantos recursos financeiros tenham uma situação ainda mais difícil. Essa mulher do filme, e muitas pessoas que vão ver o filme na televisão passam por situações parecidas, porque 29% da população na cidade de São Paulo, 18% entre quem tem graduação. Então, muitos dos telespectadores terão, na sua família ou na sua própria vida, situações parecidas. Então, qual é a rede que a gente tem para trabalhar isso e o quanto a sociedade inteira vai passar a reconhecer isso quanto um problema e colocar-se contra a posse e a desigualdade de gênero. E não a mulher que sofre violência, né? Porque a primeira atitude ou é transformar o homem em um monstro, e a gente vê no filme que ele não é. Né? Ele é uma pessoa que não consegue controlar. Não, dá até dó. Alguns momentos você fica com pena desse personagem. Né? E é mesmo uma coisa que ele tenta vencer e não consegue. Nós ainda não temos no Brasil serviços que trabalhem esses homens, muito poucos. No Rio de Janeiro tem alguns. Porque não se abandona, né? Porque não se abandona, por exemplo, um homem desse. Não, você tem que trabalhar com ele, que a masculinidade é muito mais, né? Quer dizer, a identidade dele não precisa estar baseada, porque você vê como ele é frágil, esse homem. É uma insegurança muito grande, né? E não adianta nada a mulher largar de um agressor e esse agressor arrumar uma nova vítima, passiva e submetida, porque acha que amor é assim mesmo. Eu acho muito forte a ideia de que está no filme também, de que para uma mulher é sempre melhor estar com um homem do que estar sozinha. Que é a versão deles para o ruim com ele, pior sem ele. E eu acho que
o trabalho, o acolhimento e o cuidado, tanto desses homens quanto das mulheres e da sociedade em geral, é muito importante. Mas você vê no filme a dificuldade do trabalho com o agressor, né? Porque eles tentam fazer terapia grupal, individual, mas eles ainda estão muito, enfim, é o que eu acho, né? Na ideia de percepção e controle do impulso agressivo, que é uma terapia mais behaviorista e que não vai tanto no por que tem aquele impulso agressivo, né? Por que ele tem um impulso agressivo? Por que ele é tão inseguro? Por que ele é tão impotente, aquele homem? Tanto que no filme não tem resultado, né? Tanto que Nenhum dos personagens que vão nessa terapia, eles não tem mudança, né? Infelizmente. Eu li também na internet uma pessoa dizendo: eu fiquei com tanto medo que o filme descambasse para um final feliz. Fácil, né? Assim, né? Daí ele foi recuperado, porque essa recuperação ela é complexa e eu acho que ela é uma recuperação da sociedade como um todo. Não apenas desse indivíduo, mas todos nós temos que rever a nossa ideia do que é ser homem, do que é ser mulher. Inclusive as mulheres, que são muito machistas. Todo mundo. Eu acho que a gente não deve penalizar mais as mulheres que são por serem machistas, porque nós vivemos numa sociedade que todos são machistas. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada pelo convite e parabéns pelo filme, que é maravilhoso, e por tratar de um tema que acho que é tão relevante para a sociedade. E até o próximo programa da Mostra na Cultura.